esteve lá, né? A gente esteve no Rio Grande do Sul e trabalhou durante 23 dias. A gente passou por regiões lá que foram muito castigadas. Não tinha como passar devido aos desmoronamentos, queda de barreira. Teve várias situações, várias ocorrências e várias linhas ao mesmo tempo. Teve casas que foram soterradas, né? Teve um lugar específico que a gente passou lá que tinha 3 residências soterradas ali, bem próximo de onde a gente estava trabalhando. A nossa profissão às vezes tem disso, porque a gente corre atrás da desgraça, onde acontece esses eventos, né? Seja vendaval, seja inundação. A empresa ela sempre teve um papel legal nessa história, ela sempre teve um papel social, ela sempre ajudou de várias formas. A gente já trabalhou em outros casos, né, ajudando com inundação, em Santa Catarina, em Aranaguá. A empresa cedeu veículos, cedeu caminhões, cedeu material. A gente trabalhou diretamente e cedeu pessoas. Eu fui uma dessas pessoas. A gente trabalhou diretamente nessas regiões aí que foram atingidas, né? Teve situações aí que para nós é gratificante, né? É mais um motivo que a gente tem orgulho de trabalhar na Eletrobras, né? Que teve sempre essa visão social, né? Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 4 do Ases da Transmissão. O trabalho em altura é uma realidade para muitos profissionais em diversas áreas. Cada movimento se torna uma decisão crucial entre segurança e risco. É como se a gente tentasse andar de bicicleta sem as mãos. Qualquer desequilíbrio pode fazer a gente cair. Episódio 4, Chegando nas Alturas. O risco de queda é uma realidade, é um receio. Mas quando o colaborador exerce a sua função, o seu papel, de forma correta, segura, esse risco pode chegar a quase zero. Podemos dizer isso, Diego? Sim, podemos dizer. Quando um sistema de proteção contra quedas é bem planejado e o trabalho é bem executado também por parte do colaborador, nós reduzimos muito ou até mesmo eliminamos a possibilidade de uma queda. Mas vamos ali no quadro que eu vou te mostrar. Me explica melhor. As formas mais comuns, do trabalhador chegar ali no local de trabalho, na altura que ele precisa executar, a primeira delas é através de equipamentos, tá? E os mais comuns que nós encontramos no dia a dia são as plataformas elevatórias móveis de trabalho, né? No dia a dia da atividade de linhas, nem sempre ele é aplicável, mas é uma possibilidade. A outra forma é através do cesto aéreo, que é um equipamento parecido, porém regulamentado por outra norma. É um cesto que também vai levar o trabalhador até o local de trabalho. E existem outras formas de se fazer isso, com equipamentos de guindar. Principalmente o mais conhecido é o cesto suspenso. E a forma mais comum e mais corriqueira, que normalmente nós comentamos, é a própria escalada do colaborador, através de escalada em estruturas metálicas ou até mesmo em estruturas de concreto. É necessário que ele utilize alguns equipamentos, que nós chamamos de Sistema de Proteção Individual contra Quedas, ou SPIQ. E aqui nós temos um dos principais componentes desse sistema, que é o cinto do tipo paraquedista. Esse cinto é um dos componentes do sistema, de proteção contra quedas e é o elo entre a ligação do trabalhador com a estrutura. Isso é que vai evitar a queda de um trabalhador. Uma queda com o equipamento mal ajustado pode ocasionar lesão no trabalhador, mesmo que ele não venha ao chão. Além desse ajuste correto e do uso correto, nós precisamos também usar os elementos de ligação, que é o que vão prender o cinto a própria estrutura. E esses elementos de ligação estão aqui na mesa. Eu vou mostrar para você. Vamos lá para a gente ver. Esse é o elemento mais comum e mais conhecido dos nossos eletricistas, que é o talabarte em Y.
ele é o principal elemento de ligação que vai fazer, né, a conexão do cinto com a própria estrutura, que é o ponto de ancoragem. Nós temos dois para que ele fique sempre, 100% do tempo, conectado. Então, enquanto ele movimenta um desses ganchos, o outro vai estar preso na estrutura. Se ele sofrer uma queda nessa movimentação, ele vai estar preso por um dos ganchos. Por um dos ganchos. Por isso nós temos essa duplicidade. Esse é o principal elemento. Além desse elemento, nós temos os trava-quedas. Os trava-quedas, eles podem ser desse tipo, que nós chamamos de trava-quedas deslizantes, que eles correm por uma linha de vida, uma corda específica e própria para isso, e em caso de queda do trabalhador, também irão retê-la. Esse é um trava-quedas utilizado em cordas. Nós temos também modelos que são utilizados em cabos de aço, para linhas de vidas fixas. Além do trava-quedas deslizante, nós temos também uns trava-quedas que são os trava-quedas retráteis, que é um trava-quedas que funciona tipo o cinto do seu carro. A gente consegue se movimentar, mas em caso de queda, um impacto abrupto, ele bloqueia e retém a queda do trabalhador. Ele é utilizado em algumas situações específicas, principalmente quando o trabalhador precisa estar ancorado na torre e chegar até certo ponto da estrutura. Nós temos um outro componente do cinto que não é um elemento de ligação e que se chama alabarte de posicionamento. Qual que é a importância de nós citarmos ele? Ele tem o propósito de deixar o trabalhador com as mãos livres para poder executar o trabalho. Ah, ele fica paradinho lá. Isso. Entendi. Porém, ele não é um equipamento destinado à retenção de queda. E é importante a gente frisar isso. Então é importante que o trabalhador sempre, 100% do tempo, esteja preso à estrutura por um desses equipamentos, né, ou elementos de ligação, como nós mostramos aqui. Perfeito, Diego. A gente tem alguns tipos de escalada. Por exemplo, a gente tem escaladas em estruturas fixas, né, que são estruturas de linha de transmissão, estrutura de torre de telecomunicações. Temos escaladas em estruturas móveis, que são andaimes, escadas. E cada tipo de escalada e cada tipo de estrutura, você tem normas que regulamentam, né, o tipo de escalada. Pode ser através do modo ativo ou do modo passivo. E você vai ter vários equipamentos que você pode usar. Pode ser com a Skyladder, com a escada isolante, com o cesto aéreo isolante e com o andaime, o andaime isolante. Escalada em estruturas fixas, torre de transmissão, telecomunicações, são estruturas que você faz escalada e você tem menos equipamentos para você fazer essa escalada, que você necessita mais do que de você o sistema escalada e antiqueda. Que você vai ter cinto, você vai ter talabarte, tipo Y com gancho, você vai ter depois os EPIs como capacete, coturno, esses EPIs. Ela é um pouco mais simples, né, a escalada, mas você tem que usar os equipamentos adequados para esse tipo de escalada. O ativo mais importante que o nosso trabalhador tem é a própria vida. A vida não é só dele, é dele e da família. Ele tem que ir e retornar. Tem gente esperando por ele. Então, aquele que está lá, pequenininho, que está trabalhando ao potencial, que tem que ter um cuidado imenso nos processos de aproximação, que tem que ter um cuidado imenso em cada passo do que ele vai fazer. Nunca achar que já conhece, achar que a experiência é suficiente para agilizar alguma coisa. Tem que fazer o passo a passo, tem que fazer e subir um degrau após o outro. Isso é fundamental. E não basta apenas estar bem equipado e já começar o trabalho em altura, certo? Isso. Tem muita coisa que precisa ser analisada antes de iniciar a atividade. Diego, fala pra gente quais as condições de segurança que o colaborador precisa avaliar antes de iniciar o trabalho em altura. O trabalho é bem mais complexo do que só utilizar o equipamento. Vamos lá no quadro que eu vou te mostrar melhor. Alguns pontos permitem a habilitação do trabalhador para executar a atividade e a gente tem que avaliar todos eles, tá? A primeira delas, e mais importante, é a capacitação. Através da NR35, nós temos que treinar esses trabalhadores. É a fase de capacitação da equipe. Treinamento obrigatório para executar o trabalho em altura. Além disso, existe ainda uma última etapa. Com todos esses itens cumpridos, é necessário que o trabalhador, para executar a atividade em altura, ele seja autorizado pelo empregador. Isso é uma exigência da própria NR35 para que ele tenha ciência de quais são as pessoas habilitadas para executar um trabalho em altura. Um ponto muito importante quando a gente fala em trabalho em altura, além de todos esses que nós já citamos, é o planejamento.
ele é tão importante quanto a execução, ou diria até talvez mais importante, porque é nele que nós vamos avaliar todos os cenários, todas as possibilidades e nos precaver para evitar a ocorrência de um acidente. Dentro da fase do planejamento, nós temos algumas ferramentas muito importantes para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Uma delas é o planejamento executivo, muito conhecido pela sigla, que é o famoso PEX. Então é importante que ele seja revisto e analisado na frente das equipes, na frente das pessoas que vão executar o trabalho. E ainda na parte de planejamento, nós temos uma outra ferramenta importantíssima também. Essa etapa de planejamento é uma análise dos riscos, especificamente daquele tipo de atividade que vai ser executada naquele momento. Nós chamamos essa análise de análise preliminar de riscos. É muito conhecida também no nosso dia a dia como a sigla APR. A sinalização acontece principalmente quando as atividades acontecem em meios urbanos ou dentro de subestações e usinas onde nossos eletricistas vão estar trabalhando, para evitar qualquer tipo de acidente com pessoas que não estejam envolvidas diretamente nessa atividade. Toda semana, antes da equipe, cada equipe para o campo, a gente senta e faz uma mini reunião, só para como foi o andamento da semana anterior e essa semana, o que é que a gente pode ajudar para melhorar a produção se não foi do jeito que tinha que ser. Aí a gente sai falando coisa de meia hora para ver o suporte do que precisa, do que não precisa, para liberar as equipes. Por mais que a gente tenha feito várias vezes essa atividade, antes de começar a gente discute o que vai ser feito naquele dia. Todo o trabalho tem que ser muito bem planejado, né? A gente gasta às vezes um tempo ali planejando, mas é um tempo essencial para a execução da atividade. Agora sim, todas as condições de segurança foram feitas e verificadas. Tudo pronto para iniciar a manutenção. Bora comigo? O trabalho em linha de transmissão é um trabalho duro, que ele exige muito do teu corpo, do teu condicionamento. A gente sempre tem bem aberto isso e a gente nunca teve problema com isso, né? Tudo que foi colocado, hoje eu não tô legal, hoje eu tô com uma dor no braço, não tô conseguindo fazer. Não, beleza. Que a gente é ser humano e nem sempre a gente tá 100% para fazer tudo que a gente precisa. Às vezes a gente falha, às vezes a gente tem a necessidade de parar. Outra coisa, a gente nunca deve querer ser o herói. Se eu não tô bem, fala mesmo, olha, eu não tô bem, eu tô com medo, E em quais situações o colaborador ele pode recusar o trabalho? Sim, sem dúvida. Ele não só pode, como deve, em situações específicas que nós chamamos de condições de risco grave e iminente. Mas eu vou te explicar isso melhor ali no quadro. Claro, vamos lá. Então, algumas situações, né? As barras ou degraus da própria estrutura oxidados ou danificados, o que dificultaria e colocaria a escalada também em situação de risco. Outra situação que pode acontecer é as treliças, que são as peças da torre, esparafusadas ou até mesmo deformadas, o que indicaria uma instabilidade da própria estrutura. Outro ponto que a gente deve observar é as conexões e os parafusos da torre. Se eles estão presentes, é muito comum a retirada de peças e parafusos, até mesmo por atos de vandalismo, e coloca em risco o eletricista que vai subir na estrutura. Todos os parafusos da base das torres foram retirados, ficando a torre sem sustentação, possibilitando a queda. Outro ponto que nós temos que avaliar é a base da torre. Já acontece problemas de erosão, de formigas que podem atacar a base da estrutura. E, no caso das torres estaiadas, a estabilidade desses estais, que podem comprometer toda a estrutura onde o eletricista vai subir. Um ponto que é bastante comum também é a presença de insetos, abelhas, vespas e marimbondos, o que causaria um risco muito grande para o nosso trabalhador. Isso deve ser inspecionado antes da subida, assim como a presença de alguma vegetação ou árvore que esteja muito próxima e possa causar um risco para aquele eletricista. E um outro ponto também que é importante é a análise do próprio eletricista. Se ele identificar qualquer fragilidade na estrutura que possa colocar em risco, ele não deve executar o trabalho. As normas brasileiras, como a NR18, por exemplo, traz na ancoragem estrutural que essa peça ou essa estrutura
precisa resistir a uma força de arrancamento mínima de 1.500 kg força. Então a gente precisa ter muita segurança. Numa queda, os impactos são muito grandes, tanto na estrutura quanto no equipamento do próprio eletricista. Sim, é um risco de vida. Já teve situações que a gente foi fazer uma intervenção e quando chegou lá a estrutura estava muito parafuso. Quando os meninos começaram a subir, as peças a saltar um pouco. E a gente passou 2 dias só trocando parafuso, para dar um suporte melhor para a equipe subir e trabalhar. E antes de você fazer uma escalada, você também tem que conhecer a estrutura que você está fazendo essa escalada, né? Porque dentro do sistema de transmissão, a gente tem estruturas que estão próximas, né, em regiões litorâneas, que tem uma corrosão acentuada nessas estruturas. Então, a gente tem que ter uma inspeção visual, você tem que ter ali um conhecimento daquela estrutura para você, mesmo com os equipamentos de seguranças adequados, para você fazer esse tipo de escalada. Muitas vezes você tem que utilizar alguns equipamentos a mais para fazer aquela escalada, ou não fazer escalada, fazer uma inspeção utilizando drones, algum outro equipamento que vai trazer mais segurança do que você fazer aquela escalada. O risco está iminente ali, colocando, né, a vida das pessoas em risco, né? Não se faz, né? Você vai até onde é possível fazer. Então, deixa eu ver se eu entendi. O colaborador, ele pode sim recusar o trabalho, só que isso tem que ser registrado em documento. Correto. O registro é importante para que nós possamos tratar essa situação de risco e que não possamos expor outras pessoas àquela mesma situação. Perfeito. Confundem muito o pulso firme, né, com você não ser humano. Eu vejo muito isso. Mas para tomar uma decisão, hoje eu sei o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, quando você dimensiona uma produção para uma atividade, isso são pessoas que estão fazendo. E quem já esteve lá sabe todo o processo para que você possa realizar determinadas atividades com qualidade, com segurança. Então, para quem já esteve lá, para quem conhece as pessoas e já esteve com pessoas, com gente, para tomar uma decisão, pensa em gente, pensa em pessoas antes de decidir. Isso eu creio que é importante e, com certeza, eu trago até hoje. Eu acho que a gente precisa sempre focar muito em planejamento, né? Planejamento da atividade, planejamento do controle ao risco, né? Gerenciar muito bem esses riscos, conhecer muito bem também não só os riscos, mas o negócio, né? Como é que funciona para você pôr de pé uma linha de transmissão. Então, isso é fundamental, não só para as lideranças, mas para quem está, né, na ponta lá executando o trabalho. Quando tu vê um colega nosso trabalhando numa linha de transmissão a 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros de altura, demonstrando toda aquela competência, aquele prazer em fazer acontecer, quando tu olha para aquele colega lá e olha para o teu dia a dia, diz: não tenho problema difícil. Se ele está naquela condição, trabalhando com aquela destreza, tempo castigando o sol, né? Intempéries, vento, aquele sentimento, você pode cair, e ele com todo aquele empenho e dedicação, não tem outro problema pra gente. Olha o exemplo que ele está dando. Pessoal, importante, vale lembrar que o uso das mãos pegando a estrutura durante a escalada, seja subindo, descendo ou se mantendo posicionado, é a principal ancoragem do colaborador. Os ganchos ou a linha de vida são mecanismos de retenção de queda, beleza? Então fica atento. É proibido realizar a escalada utilizando as mãos para outros fins como carregar ferramentas, cordas ou outro objeto que diminua a firmeza da pegada. E luvas e óculos são obrigatórios na escalada. E adornos pessoais nem pensar, são proibidos, né? Pronto, estrutura analisada, equipamentos colocados, chegou a hora de iniciar mais uma escalada. Da linha de vida ela é instalada para você usar o trava-quedas para subir na estrutura, com mais segurança, além dos ganchões. Então você fica com 3 pontos de ancoragem. Se a pessoa já vai ter que subir só com 2 pontos de ancoragem, que são com os ganchões, para instalar a linha de vida, o outro que está embaixo não vai subir. Então a inspeção não precisa. Só precisa na manutenção. Como é de dupla, a gente nunca deixa o parceiro sozinho. Então, no momento do DDS, a gente justamente bate esse papo. Eu estava falando, pode subindo, fala a característica, toma cuidado com o animal peçonhento, a determinada silhueta da estrutura, e a gente sempre está ali. Buscando o bem do colega, não é buscar falar por falar ou só pegar no pé da pessoa. Garantir a segurança
do amigo. E também o trato humano, né? Porque você lida muito com pessoas na área de linhas de transmissão. Outras áreas aí você lida com equipamentos, com ensaios, né? Com parâmetros elétricos, várias outras coisas que você lida com isso também em linha de transmissão. Mas você lida muito com pessoas. Acredita no que as pessoas têm. Eu sempre falo, a arte de ser liderança, o que é? Pega a diferença que tem cada um de nós e junta a diferença. E essa diferença só tem uma resposta, é o objetivo único. Todos nós somos diferentes, graças a Deus. Vai pegando, cada um tem uma pitada da diferença e monta o grande objetivo da companhia. Por isso que eu sou apaixonado. E essa missão que Deus me colocou de estar na companhia esses anos todos. Chegamos ao fim deste episódio eletrizante. Foi uma jornada e tanto falar sobre os tipos de escalada no trabalho em altura. Mas não podemos esquecer que, em qualquer um deles, a segurança é primordial. Então, sempre verifiquem seus equipamentos, estejam atentos aos procedimentos de segurança e, claro, nunca se arrisquem. E se vocês curtiram essa aventura tanto quanto eu, não deixem de acompanhar o próximo episódio. Estão prontos para mais? Eu mal posso esperar para ver vocês de novo. Olha, eu conheço linha de transmissão desde criança, porque onde eu morava tem as torres que passam lá, as linhas, né? E hoje até as linhas onde eu trabalho, né? Mas eu nunca, pensei que eu ia trabalhar nessa área. E quando, há 24 anos atrás, eu entrei, foi uma paixão à primeira vista. Filho querido, venha aqui dizer que você é um filho maravilhoso, você é um pai maravilhoso, é um irmão maravilhoso, é um profissional dedicado, você é uma pessoa que honra, você ama as suas linhas, você tem veneração por essas torres. Fala, mano. Tô aqui hoje para falar do Alex profissional, é um exemplo a ser seguido por muitos aí, pela dedicação que você tem ao seu trabalho. Eu nunca vi uma pessoa amar tanto de corpo e alma o que faz. Eu vejo meu pai assim, 7 horas da manhã, ele pula da cama, tocou o despertador, não existe essa de soneca, de mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, ele tá extremamente conectado e apaixonado, assim, é bonito de ver, sabe? Faz até as pessoas ao redor repensarem se elas gostam do que elas fazem, porque ele gosta muito. Falar do mestre, pra mim, não é muito difícil, não. Falar dele tanto como um ser humano, tanto como profissional. Ele é uma pessoa que gosta de ensinar, de compartilhar os seus conhecimentos. Hoje estou aqui para prestar homenagem a uma grande pessoa, um grande ser humano, o Alex, que há quase 4 anos atrás ele pegou 7 pessoas do zero e sozinho passou o conhecimento. O Alex, com seu conhecimento, dedicação, trabalho e amor à linha de transmissão, ele não formou uma equipe, mas sim formou uma família. Hoje é homenagem, para você aí sobre seu trabalho, sobre a pessoa que você é, um cara gente boa, um professor mesmo, um cara que sabe muita coisa, não tem preguiça de ensinar. Meu pai é uma pessoa muito dedicada, ele é a única pessoa que eu conheço que levanta animado, sempre pensando no trabalho. Ele chega aqui em casa, vem conversar com a gente sobre o que ele fez no trabalho, o que ele fez nas viagens, sempre também nos marcando em fotos de torres, das manutenções que ele faz, dos cursos que ele grava. Então ele é uma pessoa que sempre está pensando nele, nos colegas dele também. Acredito que se você já ouviu um bom dia, guerreiros e guerreiras, linheiros e linheiras, você já conhece. Ele é da nossa área, Linhas Itaberá, nosso professor, nosso mestre. E ensina tudo pra gente sem medir esforço, sem regrar conhecimento. Ele trabalha de segunda a segunda. Tem vez que até o final de semana, que a gente acha que vai curtir ali a família, ele vai lá, tem que ir viajar, consertar as torres que ele tanto ama. E toda viagem que a gente faz,
A gente passa por uma torre de carro e ele fica olhando, fica falando pra gente, fica apreciando aquela torre, tira foto, posta no Instagram dele. O Instagram dele é só torre e ele em cima de torre. Se eu tô onde eu tô hoje, é por você. Se eu sei o que eu sei, é por você. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte desse time e de estar junto com vocês. Bom, queremos agradecer o vídeo do Alex por nos ter dado essa oportunidade de trabalhar com ele, aprender com ele. Tem sido uma grande oportunidade para mim. Eu não consigo imaginar a Eletrobras sem o Alex. E nem o Alex sem a Eletrobras, porque ele se dedica de corpo e alma por essa empresa. E a gente tem muito orgulho mesmo, pelo profissional que ele é. Alex, ou até mesmo Bota, seu apelido, realmente faltam palavras para descrever esse profissional. Um ser humano que ama de todo o coração o que faz. Alexandre, eu tô aqui para agradecer a você por todos os ensinamentos que você me passou. Você sempre me falou, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Esse pensamento eu tenho todos os dias. E até criou Guardiões da Transmissão. E nós estamos aqui, em homenagem a ele, com Guardiões da Transmissão, que é o canal do YouTube que ele criou, e lá ele mostra todos os serviços, todas as execuções da máxima segurança que precisa ser feito. Você não mede esforços, pode ser dia, pode ser noite, pode ser chuva, pode ser sol, pode ser lugar perigosos. Você está enfrentando e você está defendendo com garra a sua profissão. Se o mundo tivesse um pouquinho de Alex, de amar genuinamente o que faz, eu acredito que o mundo seria um lugar diferente. E hoje é só gratidão por tudo que ele proporcionou pra gente, que a Eletrobras proporcionou pra gente, e eu vejo o quanto ele é feliz. Essa felicidade me deixa ainda mais feliz. Nós estamos aqui, sabemos que você nem imaginava isso, mas é de todo o coração. Um forte abraço aí e sinta-se abraçado. Beijão. Beijão, beijo. Obrigado. Então, o Alex hoje, eu me sinto assim um profissional que tem um bom conhecimento, uma boa experiência, muitas amizades, uma família linda, trabalho numa empresa grandiosa e quero levar isso aí para frente, passar o meu conhecimento, passar a minha experiência, tratar as pessoas bem, né? Deixar as portas abertas para onde a gente passa e continuar ajudando a construir essa Eletrobras grandiosa, né? Fazer ela ser mais grandiosa ainda, mais reconhecida, não só como a maior empresa de energia elétrica da América Latina, como podendo chegar a ser do mundo. Alex, você é um cara que tem vontade, mas ainda não tem conhecimento. Absorva todo o conhecimento dos grandes profissionais que estão junto com você. Pegue tudo de bom que eles têm e traga para a sua vida. Aprenda com o conhecimento dos outros. Aprenda com os seus erros, aprenda com os erros dos outros. E sempre repasse também o conhecimento que você adquirir, que você será um grande profissional. Atos da transmissão, dia 1, depoimento Alex, episódio 4, cena 1, segunda. Algumas delas... Pera, deixa eu tentar. Foi. Ó. Ponto final. Acabou? Tá bom.